Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar. Olá, paz e bem. Estamos mais uma vez em nosso programa De Todo Coração. Programa de fé que preenche o nosso coração, a nossa vida e a nossa alma com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. A palavra de um Deus que fala, de um Deus que nos orienta, de um Deus que quer a nossa felicidade. Estamos no 22º domingo do tempo comum. E o evangelho proposto neste final de semana é exatamente o capítulo 14 do Evangelho de São Lucas. Um capítulo muito interessante porque fala de um banquete. Aliás, todos nós sabemos que a mesa não é apenas lugar de convívio. A mesa é lugar de intimidade. E Jesus praticamente resumiu a sua vida terrena em 2 mesas. Comia com os pecadores e publicanos, comia com os fariseus, mas fez com seus discípulos a maior, mais bonita e a única refeição eterna que existe até hoje na história da humanidade, a Eucaristia. A refeição que se oferece todos os dias na mesa do altar, renovando o sacrifício da Eucaristia. Tomemos o Evangelho desse domingo. É o capítulo 14, conforme já disse, versículos 1, 7 a 14. Desta vez, Jesus é convidado à mesa na casa de um fariseu. Naquela época, era costume, após um grande mestre pregar no templo, ser convidado para o almoço na casa de alguém muito importante. Naquelas alturas, Jesus já era um mestre famoso e por isso fora convidado a almoçar na casa daquele fariseu. O fato é que quando nós participamos de um banquete solene, ele tem muitas etiquetas. A palavra etiqueta é muito interessante porque ela vem de ética. Etiqueta é uma pequena ética. A etiqueta de uma camisa, de uma calça ou de uma roupa qualquer, ela vem com as instruções de como lavar e passar. A etiqueta da nossa vida diz como é que a gente deve se comportar em alguns ambientes, as roupas adequadas para cada ambiente, o modo de usar, de se portar, de usar talheres, de usar, enfim, uma variedade de coisas. Jesus observou, naquele banquete, que as pessoas importantes possuíam lugar de destaque. Pois bem, o capítulo 14 se divide em 2 parábolas, uma dirigida ao anfitrião, a quem convida, e outra dirigida aos convidados. Na primeira parábola, aos convidados, Jesus diz: quando tu fores convidado para uma festa, não ocupes o primeiro lugar. Isso não é apenas uma regra de comportamento ou uma etiqueta. O que Jesus quer se referir quando orienta os convidados é sobre a questão da humildade. Isto é, não ocupar os primeiros lugares significa eu não tenho a pretensão de ser bom, de ser melhor do que o outro. Eu tenho o desejo de ser melhor do que ontem. Eu tenho o desejo de ser uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor é sempre aquela que busca a conversão. A esse respeito, Santa Teresinha dizia que os melhores lugares são os últimos, porque eles não são disputados, não são invejados. Veja que quando alguém tem um lugar de destaque, uma cadeira privilegiada numa festa ou no poder de uma cidade, de um estado ou de uma nação, outros querem derrubá-la para tomar aquela cadeira, porque aquela cadeira significa
lugar de destaque e de poder. O que Jesus se refere exatamente nessa primeira parábola, dirigida aos convidados, é: seja humilde, não procure o primeiro lugar diante dos homens, procure o primeiro lugar diante de Deus. Um probleminha que surgiu daí nas nossas liturgias. Muitas pessoas, quando chegam na igreja para as missas, achando que estão obedecendo a essa palavra do Evangelho, preferem ficar nos últimos lugares da igreja, nos últimos bancos. Não faça isso. Queira ficar perto de Jesus. Com Jesus, nós queremos os primeiros lugares para ficar perto de Deus, e não o último para ficar longe dele, afastado da Eucaristia. Na igreja, queira sempre ficar perto de Jesus, no sacrário e perto do altar. A segunda parábola diz respeito aos anfitriães, aqueles que convidam para as suas festas, para os seus banquetes. Certamente, quando Jesus foi àquele almoço, muitas outras pessoas quiseram entrar, não tanto para almoçar ou jantar, mas certamente para conviver com ele, para ouvir a sua palavra, para experimentar a sua companhia. Afinal de contas, como é agradável para quem tem fé, para quem ama a Deus sobre todas as coisas, sentir um Deus tão próximo, tão terno, amoroso e misericordioso. Seguramente a porta da casa daquele fariseu estava cheia de pessoas, pobres, cegos, aleijados, que queriam entrar, que queriam ter essa oportunidade. Jesus fala então para os anfitriães ou anfitriões, dizendo: quando deres uma festa, convida em primeiro lugar os pobres, aqueles que não poderão te favorecer de algum modo, aqueles que não vão poder fazer uma retribuição do teu convite. E às vezes a gente se sente obrigado, até pela educação, pelas normas de etiqueta, receber um presente, receber um convite significa retribuir o convite e retribuir o presente. O que Jesus ensina agora nessa segunda parábola, se na primeira foi sobre a humildade, a segunda é a caridade. Faça, não pensando na troca, não esperando a retribuição. Vou lhe dar até um conselho. Se você quiser fazer uma caridade, fazer o bem a uma pessoa, não faça sequer esperando a gratidão. São tantas pessoas ingratas. Faça pensando nele, porque quem dá aos pobres empresta a Deus. Quem faz pelo outro acumula tesouro no céu. A nossa recompensa, a nossa retribuição não virá aqui nesta vida, virá lá no céu. Lá, Deus nos espera num banquete eterno, alegre e definitivo, onde quem souber acolher, quem souber fazer o bem, quem der o lugar aos últimos, quem for humilde e caridoso, haverá de ter no banquete do céu um lugar de destaque. Eu quero terminar este comentário do Evangelho lembrando-me de um confrade italiano que durante quase 50 anos foi um grande missionário na Bahia e Sergipe, Frei Isaías de Porto Civitanova. Ele fez o seu jubileu de ouro sacerdotal, 50 anos de padre, e ele cumpriu esse evangelho. Ele se inspirou nessa página do Evangelho de São Lucas, do capítulo 14. Ele mandou fazer 50 sacolas, com 50 gêneros alimentícios. Mandou fazer mais 50 sacolas, com toda espécie de gêneros, de roupa, de vestuário que alguém precisasse. E convidou 50 pobres. E esses 50 pessoas tiveram os primeiros bancos na missa de ação de graças que ele havia celebrado. Que gesto bonito! Mas assim como esse, existem também tantos outros gestos escondidos.
de humildade, de caridade e de misericórdia. Sejam desses. Vamos agora falar de dízimo. Afinal, em todas as nossas paróquias e comunidades temos uma pastoral do dízimo. Porém, mais do que falar de pastoral do dízimo, de arrecadação, de recebimento de devolução, é necessário falar de uma espiritualidade do dízimo. Uma espiritualidade que está toda inteira fundamentada na Sagrada Escritura, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Mas falar de uma espiritualidade do dízimo significa falar de comunhão com Deus, de gratidão a Deus, Pai e Criador, distribuidor e doador de todos os dons. Dízimo, numa perspectiva espiritual, é isso. É gratidão, comunhão e devolução. Por isso, jamais deveríamos falar do dízimo como uma arrecadação da Igreja, mas sim como algo que faz parte da nossa própria espiritualidade cristã. Vejamos agora o exemplo da paróquia São Paulo Apóstolo com o Padre Jefferson. Ele se torna, e a paróquia de São Paulo Apóstolo, por conseguinte, uma referência para toda a diocese, porque é esse modelo de acompanhamento do dízimo, de organização, de prestação de contas com transparência, que eu desejo para toda a diocese de Caruaru. Acompanhe agora. Mais uma vez na minha paróquia de São Paulo Apóstolo. Agora para falar de um assunto muito importante e uma novidade na diocese de Caruaru. Vamos falar hoje da pastoral do dízimo, que é uma pastoral muito necessária e importante para a manutenção da nossa igreja. É que aqui na nossa paróquia nós estamos implantando um novo sistema de arrecadação. Não vamos mais utilizar aquele carnê em papel, mas cada dizimista vai fazer o seu cadastro no sistema de computador e vai receber um chaveirinho como este, que vai ser a identificação do dizimista, que tem a frase: ser dizimista é ser igreja. De fato, ser dizimista é cuidar também da igreja. Então estamos nesse processo de cadastramento dos dizimistas no novo sistema. E detalhe, sou eu mesmo que estou realizando o cadastro para conhecer todos os dizimistas. Estão recebendo este chaveirinho, que vai ser simplesmente isso. O dizimista chega, toca com este chaveiro na maquineta, lá já identifica o dizimista, escolhe o mês, coloca o valor da devolução, a forma de pagamento, que pode ser cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro mesmo, Pix. O dizimista escolhe como quer devolver o seu dízimo e ele recebe um comprovante. Para ficar mais claro, vamos ver como funciona este novo sistema. Para contribuir com o dízimo, basta na maquineta selecionar a opção dízimo, depois encostar o cartão do dizimista e ele vai identificar o dizimista. Escolhe o mês que vai contribuir, vou colocar aqui o mês de agosto, um valor simbólico para a gente ver como funciona. Confirma. Depois o dizimista pode escolher como quer fazer a sua contribuição, seja em dinheiro, cartão de crédito, débito, também outras formas como Pix. Então vamos colocar aqui dinheiro só para a gente ver como funciona. Seleciona e sai o comprovante para o dizimista. Como vocês puderam ver, é muito simples. É um novo sistema tecnológico, informático e também prático, que é seguro. Então, a diocese inteira agora é convidada também para adotar esse novo sistema. A nossa irmã Socorro também deu o seu depoimento sobre este novo sistema de dízimo. Para a nossa paróquia São Paulo Apóstolo, é graça de Deus, né? O nosso padre Jefferson, com esse cartão do dízimo, muito prático, é muita criatividade e só tenho que dizer, gratidão a Deus por tudo, né? Pela nossa paróquia e pelo nosso padre. Pois bem, então este é o novo sistema do dízimo, que é ser dizimista ou dízimo fiel. Então, na sua paróquia, com certeza, em breve vai chegar. É a pastoral do dízimo dando passos, usando a tecnologia em favor da evangelização. Muito bem, vimos a experiência do dízimo e a experiência espiritual de comunhão
e de gratidão. E vamos caminhar nessa perspectiva. Vamos agora ver o bloco comercial e o nosso programa volta daqui a pouco. Nos aguarde. Espera aí só um pouquinho. Voltamos. E voltamos com muita fé. E porque nós temos fé, nós cremos que o ser humano, que a pessoa humana não é somente o corpo, que tem que cuidar da sua saúde, é também a alma. Temos uma alma que é eterna. E por isso agora vamos ao quadro de espiritualidade com o Padre Aloísio Ricardo. Bom dia a você que nos acompanha no programa de Todo o Coração. Estamos fazendo essa sequência de ensinamentos e de formação sobre essa realidade tão importante para a nossa vida, que é a vida espiritual. Sem a vida espiritual, nós podemos até fazer muitas coisas e ter muitas possibilidades, mas vai nos faltar fôlego, porque a vida espiritual é o oxigênio também do corpo. E dentro desse caminho, hoje nós vamos falar sobre a importância do recolhimento para a vida espiritual, para a vida de oração. O recolhimento é um dos aspectos importantes da vida interior, porque é a partir do recolhimento que nós entramos, de fato, nessa morada da alma, como diz Santa Teresa. Vivemos em um mundo de muitos barulhos, de muitos sons, de muitas agitações que acabam colocando-nos numa realidade exterior tumultuada, turbulenta de barulhos. Nem sempre conseguimos rezar em meio aos barulhos. Um som muito alto, por exemplo, até mesmo dentro da igreja, pode nos impedir de ter um momento de oração. Um carro de som muito alto. Também temos aqueles barulhos externos como de uma casa em construção, uma máquina funcionando. Tudo isso são realidades externas que podem interferir no nosso momento de recolhimento. Por isso, é tão importante para fazermos a experiência do recolhimento, verificar o ambiente onde estamos. Verificar os ruídos que acabam incomodando o nosso interior para, sendo possível, evitá-los. Faz parte da tradição da igreja o ambiente da igreja ser silencioso, o templo ser o lugar do silêncio. É bem verdade que nos dias atuais nem sempre conseguimos chegar na igreja e ali, um pouco antes da missa começar, fazermos o nosso momento de oração em silêncio. Às vezes alguém do lado está a conversar, ou o celular nos distrai, ou até mesmo a música pode nos distrair. É importante guardar o silêncio para nos recolhermos, nos prepararmos para escutar a Deus, termos uma nova direção de vida e mais, para experimentarmos a presença de Deus em nossas almas. O mundo é um mundo de barulhos e por esse motivo ficamos às vezes reféns dos barulhos, ao ponto que podemos até parar exteriormente o som, desligar a TV, fazer todos esses movimentos. Mas existe agora um segundo momento importante para o recolhimento: o silêncio interior. Podemos estar parados sem nada exterior a nos afetar, mas às vezes nossa cabeça e imaginação está cheia de ideias, de pensamentos, de preocupações, de situações que acabam nos impedindo de rezar. Por vezes, mesmo estando num silêncio exterior, interiormente estamos agitados. Alguém poderia perguntar: Padre, então como faço para
construir esse caminho de vida interior recolhido, sem essas agitações. Muito bem. Nos ensinam os Santos Padres que para adquirir essa experiência interior ou um recolhimento, é preciso que nós possamos ir nos distanciando dos pensamentos que têm exigido de nós muito tempo. Por exemplo, você precisa tomar uma decisão ou falar com alguém. E às vezes você gasta tempo pensando o que dizer, como dizer, o que falar. Talvez fosse importante você rezar e entregar a Deus e esperar o momento. Porque quando não sabemos esperar o momento, ficamos agitados mentalmente e não conseguimos acalmar o coração para rezar. Por isso, o recolhimento se dá de 3 modos: externo, interno, mas também o recolhimento da mente. Como podemos fazer isso? Através de uma citação bíblica, se lhe ajudar uma música com canto gregoriano, que pode lhe trazer calma, para que você possa meditar a partir da palavra, como falávamos no outro encontro, a meditação, você possa abrir o coração para deixar Deus ler o que está nele, mas também abrir o ouvido para escutar o que ele tem a lhe dizer. Na oração de recolhimento, nós levamos a Deus todo o nosso ser, nos apresentamos a Ele inteiros. Não basta somente estar o corpo ali presente, é preciso estar o ser inteiro, você inteiro, diante de Deus. E aqui eu já abro espaço para lhes acenar temas que iremos trabalhar posteriormente. Na oração do recolhimento, nós corremos o risco de sofrer algumas tentações malignas, tentações do mal, do demônio, do diabo. E entre elas, a tentação do vazio. Não sabermos lidar com o silêncio porque parece que tudo está vazio e a gente fica agitado, grita, busca alguma coisa para preencher esse espaço que está vazio. Na verdade, é importante esse momento porque no momento em que nos descobrimos vazios de nós, é sinal que estamos buscando preencher com algo ou com alguém, que não será mais com as fugas, mas iremos preencher com a presença de Deus. Por isso, lhe convido como exercício você perceber o ambiente que você está e a realidade interior que você se encontra, para assim pedindo ao Espírito Santo, mestre da vida espiritual, que lhe leve à experiência do recolhimento. Que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. Viu aí como é que a gente precisa cuidar da nossa alma? É com espiritualidade. Temos um corpo e uma saúde para zelar, mas também temos uma alma para cuidar, porque o corpo se decompõe quando morre e a nossa alma se apresenta diante de Deus. Vamos mudar de assunto e vamos falar agora de liturgia, porque a liturgia é a vida de Deus celebrada, presente em nossa vida humana. Bem, eu queria dizer a vocês que no missal que o sacerdote utiliza sobre o altar, existe um livro que antecede o missal, ou presente no missal, chamado Instrução Geral do Missal Romano, com a abreviatura IGMR. Pois bem, na Instrução Geral do Missal Romano, se um dia você quiser aprofundar, esse livrinho também vende separado do Missal Romano. Se você não tiver condições de adquiri-lo,
ou de encontrá-lo em alguma livraria católica, algum dia você pode pedir permissão ao seu pároco, pegar um missal romano e folhear as primeiras páginas e ler. Ali estão as prescrições de toalha de altar, de castiçais, de música, os tipos de missas que o sacerdote pode escolher para celebrar. Mas muito interessante que a instrução geral do missal romano orienta sobre tudo da celebração eucarística. Porém, no missal existem dois tipos de composição. Existem aquelas composições gráficas em negrito e composições gráficas em letras menores, chamadas rubricas, em vermelho, porque rubro também significa vermelho. Eu aprendi com os frades missionários, eles sempre recomendavam assim: meu filho, reze o que está de preto e faça o que está em vermelho. Porque o que está em negrito são as orações a serem rezadas. O que está em vermelho, em rubro, e por isso se chama rubrica, é a instrução de como proceder na incensação, na colocação dos castiçais, da cruz sobre o altar, das velas, da incensação e tantos outros detalhes da celebração. Algumas vezes as pessoas dizem: não seja rubricista, isto é, de seguir à risca as instruções do missal. Só que tem um detalhe muito importante. As rubricas significam toda uma história da liturgia. Mais ainda, as rubricas trazem uma teologia litúrgica. Por isso elas são indispensáveis. Fazer como a Igreja recomenda, porque tudo isso tem um sentido, tudo isso possui um valor. E como eu lembrei no programa passado, o documento do Concílio Vaticano II, que trata da liturgia, a Sacrosanto Concilium, dizia: nenhum bispo, nenhum padre, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de mudar a liturgia. Proponho então a você o desejo, a curiosidade de ler a instrução geral do missal romano. E você vai ver quanta beleza, quanta profundidade existe no sacramento da Eucaristia que nós participamos. Não deixe de ler. Concluímos o nosso programa. Que pena que o programa está terminando. Meia hora que passa tão rápido. E rápido porque quando a gente trata das coisas de Deus, quando a gente fala do sagrado, isso enche o nosso coração de alegria, preenche a nossa vida. Mas é necessário terminar com toda a gratidão a Deus, a ação de graças a Deus, mas também cheio de reconhecimento e gratidão à TV Jornal e ao sistema SBT, que nos concede esta meia hora no sábado. Um dia bonito e especial, porque é um dia também mariano. Estamos bem próximos de iniciar a festa de Nossa Senhora das Dores, a padroeira da Diocese de Caruaru. E eu quero então suplicar a Mãe de Deus e Nossa Mãe, Senhora das Dores, Mãe da Piedade, que ela se compadeça do nosso Brasil, das nossas famílias, especialmente por todas as pessoas que sofrem, de todos aqueles que padecem de alguma enfermidade ou de algum mal. Que Nossa Senhora, como Mãe, os tenha no seu colo, sob o seu olhar, sob o seu manto protetor. E que Deus nos abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado final de semana para você, para toda a sua família e até sábado que vem. Programa De Todo Coração. A Igreja em seu lar. Oferecimento: Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS.
Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.